Olá, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre agradecendo a você que é inscrito no nosso canal. E se você curte os nossos vídeos, compartilhe nas suas redes sociais. Caso você ainda não seja inscrito, aproveite e inscreva-se no nosso canal. E vamos para o vídeo de hoje. Jesus, ele é o médico dos médicos. Eu acredito que você já ouviu falar isso muitas vezes. Muitas pessoas falando acerca dessa expressão, Jesus é o médico dos médicos. E quando se trata de Jesus, o médico dos médicos, não está apenas relacionado a uma visão de uma cura física, mas está relacionado a uma cura completa, principalmente uma cura espiritual, porque todos aqueles que estão aqui nessa terra, enquanto Jesus não vier para que haja o arrebatamento, se não estiverem nesse momento, irão morrer. E para morrer precisa que o corpo venha a enfermar, ou seja, venha a ficar enfermo para assim chegar a óbito. Independe a enfermidade. De qualquer forma, as pessoas terão uma enfermidade para que chegue ao óbito. E no sentido espiritual da palavra, a expressão Jesus é o médico dos médicos, nós precisamos olhar de uma forma em que o médico ele conhece o seu paciente. E ao conhecer o seu paciente, ele vai receitar o medicamento correto. Ou seja, nenhum médico vai indicar para ninguém a automedicação. Tem muitas pessoas se automedicando por aí. Tem muitas pessoas pegando a palavra de Deus, estou falando no sentido espiritual. Tem muitas pessoas pegando a palavra de Deus e querendo arrumar o seu jeitinho, querendo encontrar algumas coisas para encaixar. Permita-me aqui, em meio ao nosso vídeo, a nossa reflexão, contar uma piada. Uma piada. Conta-se uma história de que, isso é só uma piada, claro. Alguém viveu uma vida bem, bem relaxadão mesmo. Ele era um advogado e sempre arrumava desculpa para tudo. Sempre foi de encontro a Deus, sempre defendeu as coisas mais erradas que você possa imaginar. E um certo dia, ele que não acreditava em Deus ou coisa desse tipo, ele estava bem mal mesmo, e alguém foi visitá-lo. E quando chegou lá, ele estava lendo a Bíblia Sagrada. Estava lendo, né? E as pessoas ficaram espantadas. Nossa, não acredito. Ele nem acreditava que Deus existe porque ele está lendo. E foram perguntar para ele, por que você está lendo a Bíblia? Você agora acredita em Deus? Ele disse, não é que eu acredite em Deus. Mas vai que Deus exista, vai que, né, aconteça, que ele exista. Aí o cara falou, então você está pedindo perdão, você quer pedir perdão pelos seus pecados? Ele disse, não quero pedir perdão pelos meus pecados. Eu só estou procurando uma brecha na lei, estou procurando uma brecha na Bíblia para que tudo aquilo que eu fiz, mesmo sem acreditar em Deus, se eu posso chegar lá, se Deus existir, chegar diante dele e jogar essa passagem bíblica aqui, para que ele possa me absolver de uma condenação eterna, se isso existir. Tem muitas pessoas mais ou menos assim, usando a palavra de Deus, procurando brechas, procurando versículos isolados, para isso e aquilo outro, ou seja, isso chama-se automedicação espiritual. Eu estou chamando, né? Eu acabei de criar essa expressão agora, automedicação espiritual, que as pessoas estão se medicando, sem consultar o médico dos médicos. Davi, ele tinha enfrentado os filisteus várias vezes e já tinha vencido. Ele consultava o Senhor, ele disse, Senhor, eu subirei contra os filisteus, e o Senhor dizia, sobe, porque entregarei nas tuas mãos. No capítulo de número 5 e o versículo 24, a partir do versículo 22, por ali assim, do segundo livro do profeta Samuel, tornaram ainda os filisteus a subir e se
espalharam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, que respondeu: não subirás. Já imaginou se Davi não tem consultado a Deus? Deus deu a Davi aqui a receita para ele. Disse: olha, Davi, não faça isso. Não tome essa posição. Não faça aquilo que você já fez antes. Tem pessoas assim, só porque tomou um medicamento e aquilo parece que lhe serviu por um momento, ele quer repetir aquele medicamento a vida toda. E, por exemplo, remédio para dor só alivia dor. Remédio para câncer é uma quimioterapia. Não é simplesmente você tomar um remédio para aliviar a dor, você não vai ficar bom, você não vai ficar curado, você vai morrer. Aparentemente tirou a dor, eu estou bom, mas está bom por um momento. Assim é a palavra de Deus. Todas as vezes que as pessoas distorcem a palavra de Deus, pegam um versículo isolado para querer defender algo que não existe na palavra de Deus, ele está se automedicando espiritualmente falando, e ele pode sofrer um chamado efeitos adversos. Um efeito indesejável. Aquilo que você não desejava, que o médico não desejava para você, é isso que vai acontecer. Da mesma forma, a palavra de Deus, quando ela é tirada do seu contexto, para se automedicar, as pessoas fazerem uso da palavra de Deus como se fosse aquilo que a palavra está dizendo, essa pessoa pode aparentemente no começo enganar a plateia que está ali ouvindo ali. E as pessoas acharem bonito e aplaudirem. Só que haverá um efeito adverso no dia do Senhor, porque muitos me dirão naquele dia: em teu nome profetizamos, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome fizemos milagres, maravilha, e o Senhor vai dizer: nunca vos conheci. Por que nunca vos conheci? Porque o médico conhece o seu paciente, e o paciente obedece ao seu médico. Se o médico diz: tome esse medicamento, ele vai tomar. Ainda que o médico estiver errado, se ele disser tome esse medicamento, a gente toma, porque a gente confia no nosso médico. E o nosso médico quer que a gente confie nele, porque ele estudou para aquilo. E como ser humano, ele pode errar. Mas no sentido espiritual, falando de Jesus, Jesus ele não erra, porque ele é o médico dos médicos, o médico por excelência. Eu estou falando no sentido espiritual. Tem muitas pessoas doentes espirituais. Tem muitas pessoas buscando a cura física, esquecendo de curar as suas enfermidades espirituais, porque estão se automedicando por conta própria. Estão distorcendo a palavra de Deus e achando que aquilo vai causar um efeito que não causará. Achando que aquilo vai promover um bem na sua vida e que vai lhe conduzir à vida eterna. E não vai. O perigo de um efeito adverso. E é por isso que a gente precisa ficar em alerta. É por isso que a gente precisa consultar o Senhor, fazer como fez Davi. Se Davi não tem consultado só porque deu certo nas outras vezes, Davi teria sido derrotado. Mas ele foi orar. E olha que ele já tinha vencido outras vezes. Aliás, naquele mesmo contexto, Davi já tinha vencido os filisteus. Em uma parte de manhã e à tarde os inimigos voltaram. Eles fingiram que recuaram, mas eles recuaram para ir buscar reforço. E diz a Bíblia que eles encheram todo o vale. Eles estavam por todo o vale. E Deus deu a receita certa a Davi. Se ele não tem obedecido e tivesse tomado uma outra direção, eu não vou fazer isso que o meu médico mandou. Isso trazendo para nós outro. Aí acaba acontecendo um efeito adverso, que aí não tem que resolva. O efeito adverso acontece muitas vezes com boas intenções. A pessoa se automedica com boas intenções, mas, como já diz o provérbio popular, de boas intenções o inferno está cheio. E a gente precisa ter muito cuidado. Existe uma chama de gafanhotos. Aí a gente quer exterminar todos os gafanhotos. Vai vir outros problemas sérios. Existe uma peste, ou existe um
desequilíbrio, alguma coisa aconteceu para haver um desequilíbrio. Um desequilíbrio ambiental. Isso foi porque aconteceu uma coisa que alguém fez por conta própria, sem consultar os ambientalistas, pessoas capacitadas na área, e aí houve um desequilíbrio ambiental e promove por exemplo, essa nuvem de gafanhoto que se vê por aí. Isso é provocado por causa de profecia do Apocalipse? Não, isso é provocado por falta de alguém ter consultado, e aí vai desmatando, vai tomando conta de tudo, asfaltando tudo, e acontece isso que está acontecendo. Vem o efeito adverso, vem como não se tem aqueles insetos para que possa se alimentar desses gafanhotos, eles vão se reproduzindo, chega a esse ponto. Em tudo na vida existe um desequilíbrio. Então isso chama-se o efeito adverso, um efeito em que as pessoas com boas intenções, mas não esperavam que ia acontecer isso. Assim também é na palavra de Deus. Muitas pessoas estão com boas intenções, usando a palavra de Deus, fazendo textos bonitinhos, distorcendo a palavra de Deus, tirando versículo do seu contexto e fazendo alegorias lindas, maravilhosas. No entanto, o efeito disso não será nada agradável. Que Deus tenha de misericórdia de cada um de nós, para que a gente não venha cair nesse desequilíbrio, nesse efeito adverso, que será uma coisa terrível, sem dúvida nenhuma. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.